No ar, Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? Rádio Inverso. Hoje, quarta-feira, 14 de outubro de 2020, Mundo Incrível no ar aqui pela Rádio Inverso, porque a vida tem muitos sentidos. Eu sou Antônio Pereira e estarei contigo aqui na próxima 1 hora. Vem comigo, vamos tomar café junto, conversar, falar sobre a vida. É muito bacana esse momento que a gente tem aqui. Espero que possa te fazer bem. É só mandar mensagem pelo Facebook do Mundo Incrível ou pelo meu perfil pessoal, pelo Instagram, pelo nosso mural de recados no site ou no aplicativo e também pelo nosso WhatsApp. O telefone é 519-9945-0121, 519-9945-0121. Participa, manda mensagem, vai ser bom trocar uma ideia contigo, tá? Mundo Incrível tá só começando. Mundo Incrível. Rádio Inverso. Eu me considero, de certa forma, uma pessoa um tanto quanto nostálgica. Eu tenho essa questão mais introspectiva, mais reflexiva, mais observadora, de ficar ali namorando a minha janela. Quantas e quantas vezes eu não cito ela e não uso ela como referência aqui no programa para falar dos meus pensamentos, das minhas reflexões, dos insights que eu tenho, porque a janela representa para mim esse olhar para fora. É claro que tudo parte de dentro, mas é um olhar de dentro para fora. É projetar, é enxergar, é imaginar, é vislumbrar e também recordar tudo aquilo que foi. Eu acho que um exercício muito importante que a gente pode fazer na nossa vida, e ao menos para mim serve e acaba que acontece de uma forma natural, é eu pensar em tudo aquilo que foi e tudo aquilo que me trouxe até aqui. Desde a infância, desde o Antônio pequenininho, os tantos e tantos Antônios que eu já fui e que de alguma forma ainda existem e permanecem em mim. O Antônio criança, que era amigo da dona Celina, que trabalhava no prédio fazendo a limpeza, do Rogério, que era porteiro, do Luciano, do Cristiano, que trabalhavam lá alternando os horários, que caminhava e corria de meia pelos corredores do prédio, em casa, subindo de um apartamento ao outro, com a minha mãe dizendo: Antônio, não anda de meia branca, tu não sabe o trabalho que tem para limpar. E hoje eu sei, né? Porque hoje sou eu que lavo a minha meia branca e por conta disso já não ando mais de meia. O Antônio que gostava de brincar de carrinho, que fazia coleção de bonequinho, tinha uma estante assim com vários bonequinhos que eu tinha ganho dos meus pais, de presente de aniversário, deixava todos eles juntinhos lá. Era uma espécie de amizade que a gente tinha, era um carinho. Lembro quando mais velho, com 12, 13 anos, eu decidi não só me desapegar de alguns, mas como passar adiante para o meu irmão e para outras crianças os brinquedos que estavam lá, naquela sensação de que uma fase estava deixando de existir para uma outra chegar, que eu não sabia qual era, não sabia como seria, mas sentia que ela estava chegando porque eu tinha mudado, meus interesses tinham mudado, os meus hobbies, aquilo que me divertia, aquilo que me entretia estava se alterando. Então, apesar do carinho que eu tinha pelos brinquedos, pelos bonequinhos, pelos carrinhos, era preciso seguir adiante. Então, uma porta se fecha, um ciclo se encerra e outro se inicia. Uma nova porta se abre e a gente recomeça no Antônio adolescente. E assim a gente vai indo, né? Quantos e quantos Antônios eu já não fui, quantos você já não foi e hoje te trazem até aqui. Eu acho bacana a gente olhar para o nosso passado com um olhar de gratidão. E não gratidão no sentido muitas vezes utópico e romantizado por esse momento, por esse conceito de espiritualidade. Oh, gratidão, gratidão, gratidão. Eu acho que qualquer coisa cega nos emburrece. Acho que é importante o lado racional, o lado reflexivo, o lado do pensamento. Estou sempre falando aqui também do lado emocional, da nossa conexão com a nossa intuição. Intuição é só uma expressão para as sensações que vêm de dentro, para aquilo que nos impulsiona por outros caminhos, mas é importante que a gente reflita. E quando eu digo gratidão, eu digo de conseguir reconhecer e se fazer satisfeito, feliz, conseguir pesar os prós e contras e entender que de alguma forma tudo contribuiu para que a gente chegasse até aqui. Hoje, numa quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, numa época e num momento em que a gente vive algo jamais vivido pela nossa geração, pessoas de máscara, álcool gel, uma série de cuidados, um maior isolamento social,
uma nova geração de pessoas, uma nova fase da tecnologia. Então, tudo nos trouxe até aqui, para esse dia, para esse instante, para esse momento. E uma coisa que eu estava pensando ontem, quando eu estava chegando em casa, atravessando o jardinzinho que tem aqui na fachada do prédio, é que esse momento de agora, daqui a um tempo, será lembrança. Esse momento será memória. Esse momento será histórico. E não apenas esse momento de sociedade que a gente está vivendo, a nossa fase individual, as nossas questões internas vai passar. Aquilo que agora parece um assunto sem resolução, sem perspectiva, tantos e tantos problemas que parecem sem nenhuma solução, são bichos de 7 cabeças. Amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente nem vai lembrar. A gente não vai nem conseguir mensurar a importância que tinha nessa época. E se conseguir, vai perceber o quanto era pequeno, o quanto era passageiro, o quanto era temporário, porque tudo na vida é temporário. O meu pai me dizia que todo dia a gente aprende. E eu tenho a sensação, e eu carreguei isso comigo por muito tempo, né, que todo dia a gente aprende, mas através da minha caminhada eu percebi que isso não é verdade. Eu acho que todo dia a gente pode aprender um pouco. Existe esse potencial, essa possibilidade. Mas de fato não é todo dia que a gente aprende. Porque para aprender alguma coisa, realmente, a gente tem que estar aberto, tem que estar disposto, tem que estar disponível, tem que ter espaço interno onde essas lições e significados se acomodem e floresçam como aprendizado. E aí está um ponto que eu acho que vale a pena a gente tocar. A gente tem tido espaço interno para novos aprendizados, para crescimento, para desconstruções, para novos olhares, para novas perspectivas, para novas crenças, novos valores, novas verdades. A gente tem se disponibilizado a isso. Às vezes, aqui no computador que eu uso para trabalhar, no meu notebook, eu tenho que fazer uma limpeza. Não necessariamente formatar o computador, mas ver o que está servindo, que tipo de programas que eu usava até um tempo atrás que hoje não uso, que tipo de programas eu baixei sem querer e estão aqui ocupando espaço, às vezes dificultando o funcionamento do computador, deixando ele mais lento, mais pesado. Às vezes eu tenho que excluir os cookies, que à medida que a gente vai navegando em alguns lugares, isso vai ficando como memória e vai tornando a navegação mais lenta, o computador mais carregado, fica difícil. Eu tenho que esvaziar a lixeira, eu tenho que desinstalar programas. E é claro que o ser humano e o computador são espécies completamente diferentes. Mas eu acho que essa analogia cabe e serve. Porque é preciso que a gente faça também em nós algumas limpezas. E para fazer uma limpeza, eu primeiro preciso identificar que está sujo. Eu primeiro preciso identificar que há espaços a melhorar, há coisas que já não são necessárias. É preciso ter essa disposição de investigar, de analisar, de ver o que cabe, o que não cabe, o que serve, o que não serve. Eu tenho uma sensação, e claro que você tem todo o direito de fazê-lo, de discordar de mim, mas que a gente tem uma tendência a ficar nos lugares, e os lugares podem ser relações, pode ser trabalho, pode ser estados mentais, mais do que o tempo necessário. É um apego, é um compromisso, é uma ideia de dever que até por um lado é bonito. Só que dependendo do peso que isso nos traz, dependendo das consequências que isso nos traz, precisa ser repensado. Pô, mas eu adorava os meus bonequinhos, ok. Mas os bonequinhos era para um Antônio que era criança, que brincava de bonequinho, e hoje eu não brinco mais. Pô, mas é legal guardar memórias. Antônio, tu não falou que é nostálgico, mas é claro, eu lembro dos bonequinhos. Só que o meu quarto era pequeno. Se eu deixasse os bonequinhos ali para sempre na prateleira, não teria espaço para colocar outras coisas, para colocar um livro, por exemplo. É preciso de espaço. E como é que eu faço esse exercício de renovação, de limpeza? Começa pelo que eu falei. Primeiro, a disposição de analisar, de refletir e de ser sincero. Eu digo isso sempre aqui nos nossos programas. Você que está acompanhando o Mundo Incrível há mais tempo, nosso trabalho aqui na Rádio Inverso como um todo,
já sabe disso, mas para você que não, eu estou sempre falando que talvez o maior desafio não seja a mudança em si, não seja a exclusão dos arquivos que já não cabem mais, não seja tirar os bonequinhos da prateleira e colocar na caixa. Isso é uma consequência natural. É claro que para isso precisa atitude, precisa assertividade, mas é preciso antes disso esse posicionamento sincero, verdadeiro, de olhar para a tua vida, olhar para a minha vida e perceber: isso não me cabe mais, isso já não funciona tanto, essa roupa já não me serve, essa roupa eu gostava muito lá atrás, só que hoje não tem mais nada a ver comigo, hoje eu quero coisas novas. E é claro que diante do novo, diante do desconhecido, a gente tem medo. O ser humano está sempre num processo de sair da zona de conforto a partir do momento que ela se torna desconfortável, caminhar para novos desafios e logo depois se acomodar em uma nova zona de conforto, e esse processo ele é contínuo, quase nunca para. A gente tem essa tendência a gostar do cômodo, daquilo que exige o mínimo esforço possível. E quando eu digo essas coisas, eu não estou falando aqui para você se tornar alta performance, né? Então eu preciso render muito, zona de conforto é o maior inimigo do homem, o dinheiro é o problema da humanidade. Aí a gente vem com aquelas verdades absolutas que a gente reproduz, mas nunca refletiu a respeito e mantém inserida no nosso computador, na nossa mochila, no nosso drive interno. Não tem nada disso. Não estou falando de alta performance. A não ser que a gente esteja falando de uma alta performance que tem a ver com disposição, bem-estar, felicidade, alinhamento, propósito. Até essa questão do propósito, né? Ela serve muito bem para vender livro. Como descobrir o seu propósito, o propósito da vida, 6 passos para o propósito universal. E logicamente que vende, porque ele toca num ponto de vazio, de falta de todos os seres humanos. Se você for analisar a maneira com que a gente está disposto a viver a nossa vida, com tantos padrões, com tanta automaticidade, com tantos caminhos pré-determinados, é claro que a gente vai sentir falta. É claro que a gente vai ter estresse. É claro que a gente vai ter insegurança. Não só porque isso é um aspecto natural da vida de qualquer indivíduo presente na Terra, como isso acaba por ser uma consequência dessa estimulação comercial, capitalista, de comparação, que vença o melhor, se aperfeiçoe cada vez mais, o mundo é dos fortes, não tem espaço para os fracos, olho por olho, né? E assim a gente vai indo nesse sentido competitivo de vencer na vida, de quanto mais melhor, e a gente nunca reflete, nunca tem espaço para desconstruir até que ponto isso é verdade, até que ponto isso faz sentido para mim. Até que ponto o meu perfil comportamental, o meu jeito de ser, se adequa a esse jeito, àquele jeito, a essa forma, aquela forma? Eu não sei. A gente não faz esse exercício. Na maioria das vezes, a gente não faz esse exercício porque ele é desconfortável. Dizer a verdade é desconfortável. Você sabe que eu, por muito tempo, acho que lá na minha adolescência, 16, 17, 18 anos mais ou menos. 18 anos já não é muito adolescente, né? Já está seguindo para a fase adulta. Mas eu tinha uma tendência muito grande a mentir. Eu era um grandíssimo mentiroso. Eu era um cara muito inseguro de mim mesmo, com uma estima muito baixa, não gostava de mim. Eu tinha muitos conflitos internos por conta de uma educação que eu nunca resolvi dentro de mim até aquela época. Então eu queria dar satisfação para os meus pais, eu queria dar orgulho, eu queria ser bom, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria estar dentro de lugares em que eu fosse reconhecido. Eu não conseguia fazer isso naturalmente, porque eu não me sentia capaz. Então, o que eu fazia? Eu mentia. A mentira nada mais é do que uma versão que a gente considera melhor do que a história real. Então a gente inventa, a gente cria. E muitas vezes a gente se esconde por trás dessas mentiras do bem. Eu nem vou entrar aqui no conceito o que é mentira do bem, o que é mentira do mal, se algumas mentiras são necessárias, são importantes. Depende muito, isso é muito relativo, depende qual o contexto, qual a circunstância e também qual a intenção da mentira, né?
Mas quando eu digo de mim, lá naquela época, era uma mentira, na maioria das vezes, não a do bem, para poupar alguém de um sofrimento, evitar um conflito, ou sei lá, a comida tá boa, tá horrível, e você fala, pô, não, tá muito boa, muito gostosa, maravilha, é isso aí mesmo, para estimular, para passar confiança. Ok. Eu tenho a percepção de que se a gente saísse hoje, ou sei lá, vamos usar o computador de novo como referência, se tivesse uma atualização em todos os sistemas dos seres humanos na Terra e a gente só pudesse falar a verdade para todo mundo, eu acho que o mundo não durava um dia. Honestamente, o mundo não durava um dia. Porque a gente usa tanta máscara social, a gente está acostumado a dizer tanto que está bem, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, e são pequenas mentirinhas que vão compondo o nosso dia a dia, que se de repente chega uma onda de verdade, vai colapsar tudo, né? Vai colapsar. Mas como isso não vai acontecer, é improvável que aconteça uma atualização de alguém maior que vai trazer a verdade para o mundo, a gente pode falar das verdades que a gente conta para nós e também daquelas que a gente não conta. Eu entendo, né? Tem tanta coisa que eu quero fazer na vida, você deve querer fazer, e a gente não se sente pronto, não se sente capaz, não sente que é o momento. Mas não seria melhor a gente reconhecer que, pô, eu não estou pronto? Ao invés de falar, é que tal coisa, é porque isso, é porque aquilo. Eu tenho um amigo meu que ele quer se mudar. Já faz um tempo, ele tem mais ou menos a minha idade, ele mora com os pais e ele quer se mudar. Ele está sempre em conflito com o pai e com a mãe. Por quê? Porque de alguma forma os bonequinhos já não fazem sentido para ele na prateleira. Ele quer se lançar uma coisa nova, mas rola aquele medo natural, né, de botar os bonequinhos na caixa e sair. Ele já sabe que não quer mais ficar com os bonequinhos ali, ele quer modificar aquela situação. E aí ele está sempre falando, eu quero sair porque meu pai isso, porque a minha mãe aquilo, porque meu irmão aquele outro. E ele está sempre, de alguma forma, não reclamando, mas externalizando os seus incômodos e desconfortos, tá? Vamos colocar assim. E aí ele já pediu ajuda para procurar apartamento, já indicamos, e quando eu digo indicamos, diferentes amigos indicaram apartamento, sinalizaram com possibilidades, mas sempre que chega no apartamento com as condições que ele imagina, que ele queria, que ele idealizou, que eu vou me mudar quando eu achar um apartamento assim, assim, assado. Ele já deve ter achado vários, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dentro dessas condições. Só que sempre que chega na hora do passo a mais, rola uma sabotagem. Mas não uma sabotagem consciente. Uma sabotagem consciente que se esconde atrás de uma justificativa. Pois é, que eu tive um imprevisto, tive um problema, tive não sei o quê. E como você conhece do dia a dia, do cotidiano, da lida, do relacionamento, você sabe que aquilo não é verdade. Você vê no olhar dele, você vê na expressão, na linguagem corporal, no tom de voz, que tem ali um algo a mais. E esse algo a mais talvez seja, olha, eu quero muito, mas talvez eu não tenha condições financeiras nesse momento, eu quero muito, mas precisaria da ajuda dos meus pais, eu quero muito, mas eu tenho muito medo e receio de assumir essa responsabilidade. Cara, pode parecer pouco, mas esse reconhecimento, e não necessariamente é externo para as pessoas à volta, isso é o que menos importa. Eu digo pra gente, porque se eu reconheço que, eu não estou pronto, eu não tenho esses recursos, eu não tenho essas capacidades, essas habilidades, eu posso me preparar, eu posso me desenvolver. Eu não tenho isso. Ok, o que eu posso fazer para conseguir essas coisas que me faltam? O que eu posso fazer para tornar isso aqui possível? E aí eu me desenvolvo. Mas para que isso possa acontecer, para que esse segundo momento possa surgir, é primeiro necessário um momento de verdade, de reconhecer, de assumir. E a gente acha, e acho que também é uma influência do mundo externo, né, de Instagram, de filtro, de rede social, de mundo em que está todo mundo bem, todo mundo tem sucesso, todo mundo chegou lá, todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, em que eu assumi as minhas fragilidades, as minhas incompetências, as minhas dúvidas, os meus medos, inseguranças, humanidades no geral, me torna menos, me torna fraco, me torna pior.
E quem é que quer se sentir assim? Só que acaba que a gente vai construindo uma série de questões, né? Primeiro, uma ideia falsa da realidade e logo uma visão mais imatura de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente poderia ser. Porque a gente, ao invés de se desenvolver, a gente prefere mentir, ocultar, fingir que não está vendo, fingir que não é com a gente, achar justificativa, elencar heróis e vilões. Isso é muito comum, a gente adora elencar heróis e vilões. Ou você não percebe isso em épocas de eleição? Agora tá cheio de herói ali, né? Vote número tal, vote número tal, vote número tal. E tá cada pessoa, a manada, o gado, a população, as pessoas como um todo, gritando, meu herói, e ele vai mudar o mundo, esse aqui é a transformação, ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é um político diferente. E pode até ser. Mas o que chama atenção é essa projeção, essa necessidade de ter um libertador, um dono da verdade, alguém como referência. E também alguém para culpar. Porque se eu tenho alguém para culpar, eu não preciso assumir a responsabilidade pelas minhas incapacidades. É culpa dele, é culpa do mundo, é culpa do sistema, é culpa do meu vizinho, é culpa de não sei quem. É sempre culpa do outro. E eu nunca trago esse olhar de responsabilidade para mim. E isso me infantiliza. Me infantiliza na minha relação emocional e psicológica comigo. Eu não amadureço, eu não me desenvolvo, eu não me percebo, eu não me trabalho. Você não faz ideia da quantidade de adultos bem-sucedidos que eu conheço que são completamente fracassados nas questões internas. Bom, bem-sucedido porque tem 2 carros, um helicóptero, uma lancha, uma conta recheada de dinheiro. Mas o quanto ele é refém disso, o quanto ele não consegue falar de outra coisa, o quanto ele precisa falar das suas conquistas, das suas vitórias, dos seus feitos. Todo excesso evidencia uma falta, não precisa ir muito longe para perceber que essa pessoa está carente de reconhecimento, que apesar de ter tido tudo e mais um pouco diante daquilo que nos vendem como ideal, ela está vazia, porque ela precisa do aplauso. E aí a gente pode trazer para o nosso contexto da curtida, do compartilhamento, do comentário, do ok, da aprovação, da legitimação de um terceiro. Veja você os casos de mestres e gurus iluminados que abusam dos seus seguidores. Não foi 1 nem 2, né? Foram muitos. E aí eu te pergunto, as pessoas incrédulas, decepcionadas, desesperadas, mas como o prem não sei quem, mas o guru não sei que lá. Mas você esperava o quê? É um ser humano. É um ser humano. Que nem eu, que nem você, tem dor de cabeça, dor de dente, tem diarreia, tem dor de barriga, dor de cabeça. Se não tomar banho, fede. É tudo normal, a unha do pé e da mão cresce também, ele tem medo, tem dúvida, né? E aí? Só que a gente projetou uma figura intocável, um herói, uma referência. Porque é mais fácil a gente ter heróis e vilões, é mais fácil a gente se apegar a justificativas, a desculpas, é mais fácil, mais cômodo mentir. São mentiras pequenas, Antônio, ninguém nem percebe, mas é claro, você percebe. E se você não percebe, é mais preocupante ainda. Porque aí você já chegou num nível da mentira que você já nem sabe mais o que é real e o que não é. Você não consegue saber até que ponto você tem a tua vida, que você sabe que é verdade, e em que ponto entra a vida que você criou, a fantasia que você criou para se sentir mais confortável, mais forte, mais poderoso, mais bonito, sei lá. É preciso coragem para dizer a verdade. Para pegar os bonequinhos e colocar na caixa, bom, isso é uma consequência. Primeiro eu preciso reconhecer que os bonequinhos já não me representam mais, já não fazem tanto sentido como um dia fizeram, e tudo bem. Tudo bem, a gente não precisa permanecer para sempre no mesmo lugar, no mesmo estado, com as mesmas pessoas, na mesma cidade, no mesmo trabalho. Pode ser que nessa questão ali de abrir teu computador e revisar o que importa e o que não importa, não é que você vai botar tudo na lixeira, você vai perceber, opa, isso aqui que eu achei que não importava ainda é muito relevante para mim. Inclusive, olha como estava distante, eu quero trazer isso para mais próximo, para mais dentro, tornar mais presente na minha vida. Ok, e aí você faz isso. Mas antes é preciso essa análise, a coragem para investigar, a coragem para ser sincero.
Não estou falando de problematizar a vida. Então eu tenho que estar sempre em reflexão, desconstrução. Não, não. É parar um momento. Você acha que todo dia eu abro meu computador para fazer análise do sistema? Não. De tempos em tempos eu paro. Quando eu vejo que está um pouquinho mais lento, quando eu lembro que faz tempo que eu não olho. É preciso fazer isso. É necessário. É produtivo. Me diga você, do que adianta conquistar o mundo e não conseguir ficar sozinho consigo mesmo? Do que adianta atender todas as expectativas alheias, ter um perfil lindíssimo no Instagram e contigo diante do espelho você não consegue nem se encarar direito? As tuas expectativas você ignorar completamente. Você não precisa de herói e vilão. Tudo bem que a gente tem referências, exemplos, né? Pessoas que a gente se baseia, se inspira. Ok, eu tenho os meus também, tudo certo. Mas eu sei que são seres humanos, falhos, com problemas que nem eu, com situações reais que nem as minhas, e diante disso eu volto para mim. Se amanhã ele mudar de ideia, se a minha referência se tornar um motoqueiro hippie, sei lá, legal, vai fundo. Não é por isso que eu vou me tornar um motoqueiro hippie, é o momento dele, é a verdade dele. A decepção tem muito a ver com a expectativa que a gente cria. Parar de se esconder atrás de tanta justificativa, desculpa, mentira. É o mundo, Antônio, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Como que você não tem tempo? Tempo todo mundo tem, tempo a gente arranja. Vai lá no Instagram, por exemplo, e vê quanto tempo você fica mexendo e vê se você não tem tempo. 3 horas por dia, não tem tempo? Eu gostaria de ler livro, mas eu não tenho tempo. Leia 5 páginas por dia. 1 mês e pouco você lê um livro. 2 meses. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma questão de ter tempo. É uma questão de ser sincero. Ser sincero é meio desafiador. Confesso, é desconfortável. Eu, às vezes, penso, hoje eu não quero ser sincero não, vou dar uma mentidinha aqui pra mim. Vou fingir que, não vou correr hoje porque tá nublado, vai que chove. Só que eu sei que eu tô mentindo, né? Eu sei que eu tô mentindo. E acho que quando a gente sabe que tá mentindo, tem um outro peso, né? A gente não cai numa bolha de ilusão que a maioria de nós faz questão de viver. Tá? Vamos de música, já já eu tô de volta com mais Mundo Incrível aqui na Rádio Inverso, porque a vida tem muitos sentidos. Participe, mande a tua mensagem pelos nossos canais de comunicação, Facebook, Instagram, mural de recados e também o nosso WhatsApp, o telefone é 51999450121. E quero te convidar aqui também, mais uma vez, reforçar o convite para que você realize e participe dos atendimentos do Mundo Incrível. Tá? É algo bem diferente de tudo aquilo que eu ao menos vejo e conheço no mercado, no conceito de autoajuda, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Eu trago ali diversas formações. A minha formação, que por tanto tempo foi base para mim, de Life Coaching, né? Que é uma questão de focar na solução, desenvolver problemas, desenvolver competências, uma análise da vida de uma forma mais ampla, mas também com outras formações de hipnoterapeuta, programador neurolinguístico, e tantas outras. Então, eu acho que nesse momento os modelos de atendimento estão super transparentes, estão do jeitinho que eu sempre quis que fossem. São 3 modelos de atendimento: a busca no caminho de casa e mestre de si mesmo. Você entra lá no site do Mundo Incrível, vai ver qual é a composição de cada um deles, quais são as ferramentas presentes em cada um, né, o tempo de sessão, quantas sessões são, em que momento você está, em que momento você se enquadra melhor num modelo ou em outro. Os atendimentos são à distância, 100% online. A gente tem uma plataforma especializada, que é uma espécie de escritório, de consultório, onde você vai ter acesso diário para olhar o teu desenvolvimento, para fazer exercício, para fazer um monte de coisa. Então, é só acessar o mundoincrível.com.br. As condições de pagamento são facilitadas. Acho que o mais importante aqui é que você tenha disposição e interesse de mudar, né? De olhar para dentro, de se acolher, de se cuidar, de se amar de uma forma humanizada. Ao menos é assim que eu tento encarar meu trabalho, uma forma sincera e humanizada, e espero que a gente possa caminhar junto, tá? Dá uma olhadinha lá, me manda uma mensagem, espero o teu contato. Enquanto isso, vamos de música, que já já eu tô de volta.
Rádio Inverso. Mundo incrível. Eu quero fazer aqui então o registro de algumas mensagens que chegam na nossa interatividade, aqui pelo Instagram. Um grande beijo para Sandra Regina. Beijo, Sandra, obrigado pela presença, sempre bom ter você aqui conosco. Um grande beijo também para Marilza Paula e para Daniela Rosa, aqui ouvindo o Mundo Incrível, nessa quarta-feira, dia 14 de outubro. Eu quase fui para novembro, 14 de outubro. Aqui pelo nosso Facebook também tem mensagem. Deixa só eu abrir aqui para encontrar. A gente ficou um tempinho com reprise, né? Teve sexta, sábado, domingo, segunda, que foi feriado, que não teve programa ao vivo. Um abraço aqui para o nosso amigo Anderson Ferreira. Um abraço, Anderson, obrigado pela presença, bom ter você aqui conosco também. E assim a gente vai indo. Mande você também a sua mensagem, você que costuma ficar mais quietinho, quietinha, não é muito de participar. Deixa eu te conhecer, deixa eu saber quem é você, deixa eu saber há quanto tempo você está aqui na rádio, o que você sente ouvindo os programas, um pouquinho mais da tua história. Eu acho que é importante essa conexão para mim que estou aqui falando no microfone. Eu não faço ideia, né, de como é que você vai receber as questões que eu levanto aqui nos nossos encontros. Eu não sei do momento da tua vida e eu acho importante saber. Se eu puder contribuir de alguma forma, se eu puder te ajudar de alguma maneira, e aí eu digo muito além dos atendimentos, né? O atendimento é algo mais profissional, mais focado, mas às vezes você quer uma conversa, né? Só desabafar, colocar para fora, saiba que eu também estou aqui. Eu acho que se a gente perder esse conceito simples, né, de vínculo, de aproximação, de encurtamento de distância, a gente precisa repensar muito os nossos porquês e as nossas motivações. Então, saiba que você tem aqui comigo um canal aberto para mandar mensagem, participar, se fazer presente. É muito bacana quando a gente está junto e eu consigo conhecer um pouquinho mais de você, de quem está ouvindo, né, de onde está falando, há quanto tempo escuta. Eu acho isso tudo muito importante e ganha um sabor assim muito especial para a gente que está aqui atrás do microfone, tá? Eu quero compartilhar com você aqui um texto do Rubem Alves, do livro Pimentas, que se chama Alegria e Tristeza. Diz mais ou menos assim, ó. Freud disse que são duas as fomes que moram no corpo. A primeira é a fome de conhecer o mundo em que vivemos. Queremos conhecer o mundo para sobreviver. Se não tivéssemos conhecimento do mundo à nossa volta, saltaríamos pelas janelas dos edifícios, ignorando a força da gravidade, e colocaríamos a mão no fogo por não saber que o fogo queima. A segunda fome é a fome do prazer. Tudo que vive busca o prazer. O melhor exemplo dessa fome é o desejo do prazer sexual. Temos fome de sexo porque é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém o procuraria, e como consequência a raça humana acabaria. O desejo do prazer seduz. Gostaria de poder ter tido uma conversinha com ele, no caso Freud, sobre as fomes, porque acredito que há uma terceira, a fome de alegria. Antigamente eu pensava que prazer e alegria eram a mesma coisa. Não são. É possível ter um prazer triste. A amante de Thomas, de A Insustentável Leveza do Ser, se lamentava. Não quero prazer, quero alegria. As diferenças. Para haver prazer, é preciso primeiro que haja um objeto que dê prazer. Um caqui, uma taça de vinho, uma pessoa a quem beijar. Mas a fome de prazer logo se satisfaz. Quantos caquis conseguimos comer? Quantas taças de vinho conseguimos beber? Quantos beijos conseguimos suportar? Chega um momento em que se diz, não quero mais, não tenho mais fome de prazer. A fome de alegria é diferente. Primeiro que ela não precisa de um objeto. Por vezes basta uma memória. Fico alegre só de pensar no momento de felicidade que passou. E em segundo lugar, a fome de alegria jamais diz chega de alegria, não quero mais. A fome de alegria é insaciável. Bernardo Soares disse que não vemos o que vemos, vemos o que somos. Se estamos alegres, nossa alegria se projeta sobre o mundo e ele fica alegre, brincalhão. Acho que Alberto Caeiro estava alegre ao escrever este poema. As bolas de sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha
são translucidamente uma filosofia toda. Claras, inúteis, passageiras, amigas dos olhos, são aquilo que são. Algumas mal se veem no ar lúcido, são como a brisa que passa, e que só sabemos que passa porque qualquer causa se aligeira em nós. A alegria não é um estado constante, bolas de sabão. Ela acontece, subitamente. Guimarães Rosa disse que a alegria só em raros momentos de distração. Não se sabe o que fazer para produzi-la, mas basta que ela brilhe de vez em quando, para que o mundo fique leve e luminoso. Quando se tem alegria, a gente diz: por esse momento de alegria, valeu a pena o universo ter sido criado. Fui terapeuta por vários anos. Ouvi o sofrimento de muitas pessoas, cada uma de um jeito. Mas por detrás de todas as queixas havia um único desejo: alegria. Quem tem alegria está em paz com o universo. Sente que a vida faz sentido. Norman Brown observou que perdemos a alegria por haver perdido a simplicidade de viver que há nos animais. Minha cadela Lola está sempre alegre, por quase nada. Sei disso porque ela sorri à toa, sorri com o rabo. Mas de vez em quando, por razões que não se entende bem, a luz da alegria se apaga. O mundo inteiro fica sombrio e pesado. Vem a tristeza. As linhas do rosto ficam verticais, dominadas pelas forças do peso que fazem afundar. Os sentidos se tornam indiferentes a tudo. O mundo se torna uma pasta pegajosa e escura. É a depressão. O que o deprimido deseja é perder a consciência de tudo, para parar de sofrer. E vem então o desejo do grande sono sem retorno. Antigamente, sem saber o que fazer, os médicos prescreviam viagens, achando que cenários novos seriam uma boa distração da tristeza. Eles não sabiam que é inútil viajar para outros lugares se não conseguimos desembarcar de nós mesmos. Os tolos tentam consolar, argumentam apontando para as razões para se estar alegre. O mundo é tão bonito. E isso só contribui para aumentar a tristeza. As músicas doem, os poemas fazem chorar, a TV irrita. Mas o mais insuportável de tudo são os risos alegres dos outros, que mostram que o deprimido está num purgatório do qual não vê saída. Nada vale a pena. E uma sensação física estranha faz morada no peito, como se um polvo o apertasse. Ou esse aperto seria produzido por um vácuo interior. É Thanatos fazendo o seu trabalho, porque quando a alegria se vai, ela entra. Os médicos dizem que a alegria e a depressão são as formas sensíveis que tomam os equilíbrios e os desequilíbrios da química que controla o corpo. Que coisa mais curiosa! Que a alegria e a tristeza sejam máscaras da química. O corpo é muito misterioso. Aí, de repente, sem se anunciar, ao acordar de manhã, percebe-se que o mundo está de novo colorido e cheio de bolinhas translúcidas de sabão. A alegria voltou. E é claro que, embora seja muito bonito, e os textos do Rubem Alves são sempre muito inteligentes, muito profundos, muito romantizados, nem sempre a alegria volta assim. Mas há possibilidade, né? Porque quando a gente está feliz e quando a gente está triste, é preciso que a gente entenda que a nossa mente ela funciona dentro de padrões. Por exemplo, quando a gente está feliz, vamos imaginar bolinhas azuis. Está tudo bem na nossa vida, está tudo certo, está tudo fluindo da maneira que a gente esperava, a gente está de bem com a vida, sorrindo à toa, vendo oportunidade em cada problema que surge. Se a gente bate o pé na quina da cama, não tem problema, foi uma batidinha leve, podia ser mais forte, podia ser pior, a vida segue. A nossa mente ela está cheia de bolinhas azuis positivas, para cima, verdinhas, sabe? Tudo de bom. E aí quando surge um problema, diante daquela imensidão de positividade, ela quase que não tem efeito. Então a gente tem um padrão mais colorido, mais positivo. Mas o diferente é quando a gente está mais para baixo, mais triste, talvez num estado depressivo. Tudo está ruim. Bater o pé na quina da cama é o maior problema do mundo, porque aquilo só confirma a grande merda que a gente se encontra. Então eu não acho
que esse fenômeno aconteça. Então tá tudo uma grande merda, eu acordo de manhã e agora tá tudo bem, a alegria voltou. Eu não acho que funcione assim. É claro que se a gente conseguisse desapegar um pouco do problema, porque acontece o seguinte, a gente acorda, vai dormir de noite com aquele monte de problema, dorme no que acorda, antes mesmo de levantar da cama, já pegou ele ali na mesinha de cabeceira e já botou em cima de nós. Mas se a gente consegue fazer o exercício de antes eu vou olhar para a janela, antes eu vou tomar um café, depois eu lido com isso, há espaço para que a alegria surja. Mas na maioria das vezes o que a gente tem que fazer é um exercício mais de tartaruga, né? De formiguinha, um passo a passo, sem pressa, sem cobrança. É entender que uma vez que eu estou cheio de bolinhas vermelhas e a azulzinha que entra, a verde que entra quase não tem efeito, porque se eu estou só na negatividade, só focando naquilo que tem de ruim, quando algo bom acontece eu diminuo, eu menosprezo, eu ignoro, tá tudo muito ruim, isso aqui não vai mudar nada, né? Então a gente começar a valorizar as bolinhas azuis que entram, não querer que uma única bolinha azul seja capaz de vencer todas as vermelhas, né? E tentando entender o que são essas vermelhas, como que a gente pode tirar elas dali, de uma forma pacificada, consciente, lúcida, madura, amorosa. E com o tempo, bolinhas vermelhas podem se tornar azuis, verdes, podem se transformar e a gente vai construindo e reconstruindo esse olhar mais harmonioso, mais saudável, mais amoroso dentro de nós. Porque como citado aqui no texto do Rubem Alves, é uma coisa que eu concordo, estou sempre falando aqui com você, o mundo é aquilo que nós somos. O mundo de fora é reflexo do mundo de dentro. Querer mudar o mundo de fora sem cuidar internamente da gente é perda de tempo, é bobeira. É claro que o ambiente influencia, eu trabalho em casa. Se meu ambiente está caótico, uma bagunça, com tudo virado do avesso, isso vai ter uma influência, sem dúvida alguma. Mas é preciso cuidar de mim, porque se eu estou bem, esse ambiente não vai me dominar. O que vai acontecer? Eu vou organizar o ambiente, vai ficar tudo bem. Então, parte de dentro para fora e não ao contrário, tá? Mundo Incrível chegando ao seu final aqui nessa quarta-feira. Desejo uma ótima noite a você que esteve comigo aqui no horário das 19 horas e um lindo dia para você que está ouvindo o Mundo Incrível de manhã, já na quinta, dia 15 de outubro. Lindo dia para você, que o nosso programa tenha te feito bem e seja um componente positivo aí na construção do dia de hoje, tá? Beijo grande, fique bem, se cuida e até a próxima. Valeu! Você ouviu Mundo Incrível, Rádio Inverso.